Amados, a paz do Senhor, boa noite mais uma vez. Bom estar na presença do Senhor, louvando, orando, buscando Deus. Só Ele que é a origem da nossa força, é a fonte do poder em nós, é o Senhor. E uns meios a gente extrair essa força, esse poder, na oração. E também, além da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui Efésios, capítulo 6. Vou ler rapidinho, em virtude a hora já adiantada e avançada. Efésios 6, vou fazer uma leitura rápida, em virtude do tempo. A partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém. Esteja bem conhecido. Nós gostamos muito, de passar por essa passagem, meditar nela, lê-la e extrair sempre dela aquela força, São palavras de Deus tem para nos dar. E eu estava pensando, antes da nossa reflexão, meditação, eu estava planejando a gente exibir um vídeo aí de 5 minutos, mas eu estava contando com a internet, ela parece desde domingo, porque a internet aqui não está bem. E mostrar umas coisas para os irmãos. Alô? Mostrar algumas coisas para os irmãos, com base aqui nesse texto. E tem uma coisa aqui nesse versículo, ou melhor, nesse texto, que é o versículo 12, que eu acho que é o texto mais bojo aqui desse texto, quando ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, Outras versões vão mostrar e falar assim que a nossa luta, a guerra e a batalha que nós temos, ela não é contra as pessoas, não é contra nada de matéria, neste mundo. A nossa luta, ela é para além das pessoas, para além de uma realidade palpável, concreta. Ela é realmente, o texto fala, é num campo espiritual. Dizem que Paulo, o contexto da epístola de Paulo de Éfeso, e especificamente esse texto aqui que nós lemos, dizem que também talvez Paulo se inspire na situação e na condição espiritual daquela cidade de Éfeso, uma cidade bastante idólatra, uma cidade grega, fundada mesmo muito no paganismo, e isso talvez tenha inspirado a falar sobre essas questões desta luta, desta guerra espiritual contra as forças espirituais da maldade. Mas, enquanto isso seja verdade,
Não é só a realidade moral e espiritual de Éfeso que leva o apóstolo Paulo a falar o que falou, a escrever o que ele escreveu, mas é a própria realidade da vida cristã que nós enfrentamos, da própria natureza da vida espiritual que nós enfrentamos todos os dias como cristãos. E ele tem o cuidado de lembrar, como agora no começo falei, que os cristãos nunca focassem o centro da sua luta, que eles nunca se esforçassem tanto para terem forças para lutar, e não fosse contra nada deste mundo concreto. E ele vem lembrar, diz até mesmo numa outra versão da Bíblia, ele usa até a própria expressão: quero vos fazer lembrar. Então, para que essa verdade nunca caducasse na vida dos crentes. E muitas das vezes essa verdade, essa realidade, ela caduca nas nossas vidas quando a gente começa a lidar com as oposições e com as adversidades à fé cristã. Nós enfrentamos e vamos lidar com essas adversidades à fé cristã bastante equivocados, Vamos lidar com ela com armas humanas, com instrumentos humanos. E Paulo está dizendo: não é assim, não é desse jeito que vocês vão lidar. Eu confesso que hoje, quando li essa passagem, ela falou muito ao meu coração, porque ele, no versículo 10, talvez não fique tão claro, tão explícito numa primeira leitura, mas à medida que a gente vai lendo e meditando, a gente pode descobrir algo que a gente se depara e olha assim, que é onde às vezes muitos de nós erramos. Talvez nem todos, alguns possam ter essa dificuldade. O versículo 10, ele disse assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que ele quisesse dizer assim: a força que vocês têm, que vocês precisam, ela vem só de Deus. Força que vocês precisam, ela vem só de Deus. Isso me falou no meu coração, porque às vezes a gente esquece muito, como eu estou enfatizando, o fato de a gente caducar, esquecer, é que realmente a força de que precisamos não é uma força muscular, para enfrentar adversidades, provações e tentações. Não é essa força de que nós estamos precisando. Vai para além disso tudo, É realmente algo que nós, a carne, somos tentados, a agir com a nossa própria sabedoria, no grito, na força humana, e a palavra diz: não é isso contra o que vocês devem lutar. E ele vai insistir, aos cristãos, que eles precisassem se revestir da armadura do Senhor, das armas do Senhor. Ele vai dizer: revistam-se de toda a armadura, Não é parcialmente, mas é de tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição, e dela nós precisamos nos apropriar. Quem aqui, eu não sei quantos aqui devem se lembrar de como foi a experiência de Davi, quando antes de enfrentar Golias, Saul sugeriu que Davi, antes de enfrentar Golias, se ele não queria usar a sua armadura, Davi até que tentou usar a armadura de Saul. Ele vestiu a sua armadura, mas ele disse que depois ele dispensou a armadura de Saul, dizendo que ele não tinha condições de usar a armadura de Saul, porque ele não estava acostumado a usar aquela armadura na vida dele.
Então ele não seria não teria sucesso contra Golias. Então, amados irmãos, às vezes também, hoje os cristãos, isso com Davi, hoje nós, no Novo Testamento, hoje na igreja moderna, da mesma forma como Saul, colocou para Davi, diuturnamente, diariamente também, é sempre nos oferecida, uma armadura humana, carnal, para nós enfrentarmos o Golias que todos nós enfrentamos diariamente. Há quem, ou então nós algumas vezes aceitamos a sugestão, a ajudazinha, da armadura de Saul para enfrentar os Golias que temos. Mas de vez em quando, aqui e acolá, quando a gente aceita a ajuda da armadura de Saul, a gente tem a experiência de uma batalha bastante fatídica. A gente tem uma experiência de uma batalha bem ruim. A gente tem a experiência de uma batalha que é sempre fadada ao fracasso. A gente volta da batalha, volta mal, para baixo, triste, e às vezes nem não nos damos conta, de que há outra vestidura, outra armadura, de que nós deveríamos nos apropriar e utilizarmos para a nossa batalha. Sabe, lendo Efésios 6, 10 a 18, a gente deveria lembrar, como a vida cristã, ser crente realmente é muito séria, Eu, pelo menos, a impressão que eu sempre tenho quando leio Efésios 6, 10 a 18, a lembrança sempre de que a gente mesmo não pode estar brincando com a fé, Existe uma realidade espiritual que sempre, nos testa, nos tenta, se levantam contra nós para barrar a nossa alegria, a nossa fé, o nosso entusiasmo, a nossa perseverança. O vídeo que eu ia passar mostrava ilustrativamente, simbolicamente, esse cenário aqui, este campo de batalha aqui entre Satanás e o povo de Deus, entre Satanás e o crente, E no vídeo mostrava na ilustração, na imagem, o Satanás jogando seus dardos inflamados contra o servo de Deus, jogando aquelas flechas, aquelas setas de fogo, aquelas setas inflamadas contra o servo de Deus. Ele estava junto, e o personagem, tem dois, contra quem o Satanás está lançando as suas setas inflamadas. E aí, num determinado momento, eles estão sem nada, sem arma alguma para se defender daquele ataque. Aí uma das setas inflamadas chegou a atingir o companheiro dele, ele cai, aí ele também acaba caindo, até que ele ouve a voz de Deus dizendo: toma o escudo da fé. E aparece o escudo, ele pega o escudo, e aí ele consegue se defender. Não mais as setas inflamadas do Satanás o atingem. Mas aí ele não tem que ficar só se defendendo, ele precisa contra-atacar, porque ficar só na defensiva não dá. Então ele depois é que aí a voz de novo fala: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele olha, a espada aparece do lado, ele toma a espada e logo em seguida um golpe certeiro no peito de Satanás. Bem ilustrativo, a gente sabe que só nos ajuda a compreender minimamente essa experiência espiritual que temos, mas ela, na realidade, ela não é assim, ela não se apresenta dessa maneira. Quando Paulo vai falar das armas que temos à nossa disposição, a gente começa a perceber que tipo de ataques, de adversidade a gente encontra na nossa caminhada cristã. Ele vai falar da couraça. Eu queria também ter podido trazer aqui uma imagem,
das armaduras, do uniforme do legionário romano, né? Soldados romanos, as armas, os utensílios que eles utilizavam para o seu exercício militar. E eles usavam, além do que está aqui, eles usavam muitas outras, né? Eu estava levando, dizem que eles levavam quase 30 quilos, né? Com a armadura, os equipamentos que eles precisavam. Então eles utilizavam muitas coisas, além da espada, do escudo, da couraça, ainda tinham mais uns dardos, mais um punhal, coisa do tipo, e tinha que andar vários quilômetros carregando quase 30 quilos no corpo. Exigia então, cabra tinha que ser muito macho mesmo, muito forte, para fazer longas jornadas, caminhadas, com tanto peso no corpo. Mas Paulo se utiliza de alguns utensílios aqui, bem mais conhecidos deles, para falar e ilustrar de que a gente precisa estar unido a essas armas, né, para combater o bom combate da fé. Tem uma passagem lá em Coríntios, no capítulo 15, se não me engano, que ele vai dizer assim: lá em Éfeso eu lutei com feras. Uma alusão que ele faz parece ser daquele cenário, né, que acontecia lá naqueles coliseus romanos. Quem já assistiu filmes de época da antiguidade, o conhecido e clássico Gladiador, né, tem uma noção muito boa sobre isso, de como muitos gladiadores, guerreiros, enfrentavam leões e animais ferozes naquela arena, né, de batalha, né, de luta. Ele faz algo, e aí Paulo usa uma expressão que remonta a essa ideia: eu lutei com feras em Éfeso. E sabe que nós também estamos lutando cotidianamente com as feras terríveis. E aí a gente tem uma ideia de mais ou menos como são essas feras que nós encontramos aqui. Vá lendo aí esse texto, você nem precisa ficar olhando para mim, mas se você lendo o texto, né, à medida que a gente for falando aqui, você vai perceber isso, né? Fala de couraça, de calçados, fala de escudo e da espada, do capacete. E para que serviu tudo isso, né? E a gente percebe que tem armas que são de ataque, né? E armas que são de defesa. Ou seja, tem hora que a gente, não nem tem hora, mas a gente está sobre essas duas situações, né? Momento de defesa e momento de ataque. Ou seja, momento em que nós estamos sendo atacados, né? Infligidos pelo Satanás, mas o cristão, ele não fica só acuado, ele está num contra-ataque. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos lembra, irmão, que realmente, né, as potestades, o adversário da igreja, né, está incansavelmente tentando parar a nossa caminhada, a nossa perseverança, sabe? Mas Paulo disse aqui que a gente seria vencedor, né? E depois que passasse toda a experiência de ataque, a gente ainda ficaria, né, inabalável. Não é aquele negócio assim de depois que passou a batalha, que a gente ia ficar cansado e desistir, não quero mais, não, vai continuar ainda resoluto, animado. Portanto, ele diz, né, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Pois é. E eu vi também uma ilustração muito interessante sobre isso, e que nos ajuda também nessa reflexão. Cingir-se com a verdade e com a couraça da justiça nos remete, nos traz a lembrança de que é a verdade de Deus, né, com que somos afrontados, né, contra a verdade. Diariamente, né, somos atacados pela mentira. A mentira aparece
a mentira nua e crua aparece, ou qualquer coisa que se levanta contra a verdade de Deus. Tem uma outra passagem também em Coríntios que ele diz, né, que existem coisas que se levantam, né, contra todo o conhecimento de Deus. Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofrer contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é verdade, irmãos. Tá? Nós já percebemos, você já deve ter percebido mesmo, como muito a verdade de Deus é diuturnamente atacada. É diuturnamente atacada. E aí Paulo está dizendo, cingindo-vos. Vocês têm que se cingir, né? Vocês têm que se apertar com isso aí, para não ser engoldado com tudo aquilo que se levanta contra a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Eu vi que a justiça aqui é aquela ideia de estar realmente com a consciência limpa de toda qualquer acusação. Ou seja, dizem que justiça aqui é a aprovação de Deus. É Deus poder olhar para nós, né, nós olharmos para Deus sem nenhum tipo de acusação na nossa consciência. E sabe o que é isso? É uma coisa que realmente muitos de nós sofrem ataque, né? Nossa consciência. Quando a gente não tem realmente, não preserva, como ele está dizendo aqui, se armar, a gente não preserva bem a nossa consciência, como muitas vezes são atacados nas nossas consciências. A gente tem uma consciência fraca, né? Uma consciência que se acusa mutuamente. É bastante ruim para a nossa fé, para o bem-estar da nossa fé espiritual. E vai mais, né? Os calçados. Eu estava vendo também que diz que o calçado é uma coisa interessante no calçado do soldado romano. Eu não sei se era só do soldado romano, se era muito comum na época, né? Que no solado do calçado era cravado pregos, né? No solado dos calçados do soldado. Isso para ajudar talvez mantê-lo melhor nas suas caminhadas nos terrenos acidentados e difíceis da época. Mas ele diz, olha, calçai os pés com preparação do Evangelho da paz. E a preparação, sabe? Não dá mesmo para a gente todo dia estar aí sem que a gente não esteja realmente bem preparado. E eu vi uma ilustração, como eu estava dizendo, interessante, alguém sugeria isso como a meditação, o estudo da palavra de Deus, tá? Isso exemplificaria um pouco, né, da necessidade dessa preparação do Evangelho, nos prepararmos, né, nos capacitarmos mesmo com o estudo do Evangelho em nossas vidas. E o escudo da fé, como eu exemplifiquei aqui, a ilustração do vídeo, né, os dados inflamados do maligno, ele soltando as suas setas. E olha, uma coisa mesmo que hoje bastante comum, é o crente quando o crente mesmo é atacado, né, é atingido na sua fé. A fé, diz a Bíblia, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se é realmente uma coisa que drena a energia, o ânimo do crente, é a falta de fé. Quando é atacado isso aí, né, a fé atinge. Realmente, a gente sabe perigo, a gente conhece, né? Como isso aí, o inimigo tentar atacar, atingir esse ponto na nossa vida. Por isso ele está dizendo, olha, use o escudo da fé. Porque o que a gente vê todos os dias, o que a gente enfrenta todos os dias, se a gente não se revestir dessa fé, a gente encontra motivos para continuar, para enfrentando. Pai, fala do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como disse, a gente tem essas armas que são armas de ataque, que são armas de defesa.
Às vezes a gente está quieto, né, sem fazer nada e sofrendo ataque, né, sofrendo ataque. Às vezes a gente está nativa, né, contra-atacando, mais ainda então nós somos sentindo na pele espiritual, né, as investiduras do nosso inimigo. Mas isso aqui, a gente não tem intenção nenhuma de estar querendo fazer uma defesa, uma apologia às forças das trevas, nada disso. Nada disso. Apenas realmente a grande lembrança que o apóstolo Paulo faz e traz aqui para nós, de que o inimigo não brinca conosco, ele não para, ele não dorme, e que a gente também não pode brincar de ser crente, que a gente realmente não pode cochilar, que a gente realmente também não pode vacilar. Tanto é que ele diz aqui no versículo 18, além da oração e súplica, orando no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança, que ele traz a lembrança a necessidade da vigilância. Ponto. Isso diz muita coisa sobre esse texto, né? De que a gente tem que estar sempre nesse mundo vigilante, sempre vigilante, porque ele também está vigilante, né? A gente sabe que o inimigo ele está ao nosso derredor, né? Ele não está aqui, ao nosso derredor, está ao nosso redor, são os anjos do Senhor. Agora, dizer que está em derredor não pode ser também motivo para a gente descansar, porque estar em redor é que ele está ativo, né? Está vivo, pronto. E portanto, como diz o apóstolo Paulo, motivo de sobra para nós, amados irmãos, tomarmos esta palavra, esta lembrança, essa advertência dada pelo seu santo apóstolo Paulo, para que nós possamos realmente nos revestir de toda essa armadura, para que a gente resista sempre um dia mau. A gente não sabe quando chega esse dia, a gente não sabe quando esse dia pode aparecer, é verdade, né? A gente nunca sabe quando esse dia mau surge pode aparecer, e portanto, bom mesmo que nós façamos menção disso tudo aqui, né, irmãos? Tomar essa armadura de Deus, revestir dessa armadura de Deus, para que a gente seja vitorioso sempre, né? Vitorioso sempre, para ficar firme contra esses lados do diabo, tá? Que Deus nos abençoe, amados, que Deus nos ajude a não cairmos em ciladas, né? A não cairmos nas armadilhas que são colocadas e postas diante de cada um de nós. O diabo não olha, né? O inimigo, o mundo, ele não olha para as nossas condições materiais, econômicas, culturais, ele não olha isso para nós, né? E não são essas coisas que amedrontam, que são capazes de espantar o inimigo de nossa alma, né? Não são essas coisas que assustam. Eu lembro de uma cena, nunca esqueci, um vídeo em que muitos cristãos, numa reunião, numa igreja, os cristãos, num momento de efusão muito grande, espiritualidade, tal, adorando, servindo a Deus, e no meio ali daqueles cristãos, né, aconteceu uma coisa muito cruenta ali, entre uma daquelas pessoas, depois veio apostatar da fé de uma forma muito terrível, né? Depois se descobriu que a pessoa tinha tendências, né, homossexuais, aquela coisa toda. Aí eu fiquei pensando, olha, esse tipo de coisa, esse tipo de expressões espirituais não amedronta o Satanás, né? Não consegue afugentar o inimigo de nossa alma, que realmente dá a uma igreja a sensação de poder, de verdade, realmente esse compromisso de revestidura daquilo que Deus dá para cada um de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu queria lembrar para os homens que estão aqui presentes, viu? Na França, que esse domingo tem a reunião dos homens. Estaremos novamente reunindo aqui a partir das 18h30. Oremos.